Hoje eu quero trazer uma mensagem para a igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre, porque o tema que eu vou usar hoje aqui, Deus resgatou a sua identidade e fez de você um vencedor. Esse é o tema da nossa mensagem. Sabe por quê? Quando você abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 26, Deus diz assim que Deus fez o homem, homem e mulheres, a imagem e semelhança dele. E no versículo 27 ele diz o quê? E Deus deu poder a todos os seres humanos. Deus deu poder para nós, na terra, em tudo que está sobre a terra, no mar, em cima, em tudo os seres viventes, Deus deu poder para nós. Mas aí, muitas vezes, eu falei aqui, durante na nossa vida, quantos desafios veio, e nós acabamos que esquecemos desse poder, e nós vamos perdendo aquilo que Deus, a identidade que Deus colocou em nós. Sabe de uma coisa, queridos? A partir do momento que o pecado entrou, através de Adão e Eva na terra, começou. Entrou junto o medo, entrou junto com o pecado, uma série de outras coisas, e junto desse monte de coiseiras, entrou também Satanás. E o Satanás, o que ele mais quer hoje, é destruir o que é mais sagrado para Deus. Mas para ele começar a destruir, ele quer começar pela identidade. Nós criamos uma identidade, nós temos aqui no nosso dedão aqui, uma digital, que entre quase 8 milhões de pessoas no planeta hoje, você é um ser único. Mas só que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, nós vamos renovando, o mundo vai mudando, e tantas coisas vão entrando na nossa vida, e nós fomos o quê? Perdendo essa identidade. E quando nós vamos perdendo essa identidade que Deus deu lá no início, entra o medo. E o medo vai entrando na nossa vida, e ele vai tornando um gigante, que esse gigante só é na sua mente, que nem o pastor disse aqui quinta-feira, o pastor Daniel, é na sua concepção, é a sua maneira de enxergar. Porque quando a gente volta, eu estou perdido, eu estou passando por dificuldade. Se eu folhear a Bíblia e voltar lá nesse versículo que eu falei, de Gênesis capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. Então ali você resgata novamente a sua identidade. Isso não quer dizer que ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, você não vai ter altos e baixos. Não importa. O que importa de verdade, sabe o que é que você tem que guardar no seu coração, igreja? É que Deus não abriu mão de você. Quem tem a caneta que escreve todos os dias a tua história é Ele. Todos os dias há uma nova página em branco. Só que Ele que está escrevendo a sua história. Tem dia, quando eu olho para a história, a gente vê na página anterior, Davi estava ali, guerreando, sendo perseguido. Na página seguinte, ele era governador de todo Israel. José era escravo numa página. Na próxima página, José se tornou governador do Egito. Ei, queridos, talvez tem gente aqui passando por aflições,
de diversas, talvez financeira, talvez relacionamento, às vezes longe de Deus. Não importa. Quem pode mudar a sua vida, escrever o capítulo de amanhã é Ele. Eu só tenho que acreditar. Gostaria que vocês abrissem aqui o nosso texto base. A gente está em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Uma história conhecida de Gedeão. Que diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas Gideão disse: ah, Senhor. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que o nosso pai nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas e agora? O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o enviou, que estou enviando? Diz o Senhor. O Senhor, ó Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus disse, o anjo disse: eu estarei com você. Respondeu o Senhor: e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Depois a gente dá continuação aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, ela está sendo ministrada neste momento, ó Pai. E eu peço a Ti, Espírito Santo, conduz, Senhor, conforme o Seu querer, conforme o Senhor querer agir, Senhor, sobre a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, Senhor, assim como o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esteja sobre o coração de cada um, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ter entendimento do Seu falar, Senhor, sobre a igreja. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra, igreja, eu peço, que você chegue em casa e você leia o capítulo número 6. Porque até o capítulo 11, ali, está relatando sobre o que o povo estava passando naquele momento. Os medianitas, eles estavam assolando o povo de Israel há 7 anos. O povo que era de Deus, por conta do pecado, o povo vivia em caverna, o povo vivia nas montanhas. Tudo, os medianitas era tão grande, o povo, que parecia gafanhoto nesses versículos anteriores, está falando. E o povo de Deus estava escondido, e tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e roubava. Plantava o trigo, eles vinham e pegavam.
Eles criavam seus animais, eles iam lá e saqueavam. O povo estava numa extrema pobreza. O povo de quem? De Deus. Sabe por quê? Porque trocaram, perderam a identidade de quem eles eram. E quando a gente não sabe mais quem a gente é, qualquer caminho serve. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer ônibus me leva, eu entro em qualquer ônibus, está tudo bem. O povo também é assim. Quando você não tem mais a identidade de Cristo, tem gente indo para macumba, candomblé, samba, outras dominações. Por quê? Perderam a identidade de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Gideão estava ali malhando trigo com medo dos medianitas. Ele estava onde? No lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo. Por quê? Malhar trigo era num lugar aberto. Porque cada vez que as pessoas malhavam o trigo, o vento soprava, levava as palhas, o trigo ficava ali. Eu sei porque eu já falei que eu vim da roça. E ali a gente malhava um arroz ali, sabe, naquele negócio, e ali caía, a palha ia embora, a gente sacava, levava embora. Assim acontecia, mas Gideão não podia fazer isso. Porque se ele fizesse, ele ia ser saqueado. Então ele entrou aonde? Dentro de um lagar onde não tinha vento, não tinha nada. E ali ele começou a malhar o trigo ali dentro do lugar que não era apropriado. Era um meio de sobrevivência a igreja. Ele estava preocupado em levar o sustento também para sua casa, para manter a sua tribo viva. Mas ele estava ali, com medo. Mas veio o anjo, e sentou debaixo de uma árvore grande que ficava ali em Ofra. Era um carvalho, quando a gente pesquisa, está lá. E ele senta debaixo. E sabe quem sentava embaixo dessas árvores? Eram os viajantes, porque era deserto. Então todo mundo que vinha, tinha uma árvore grande, descansava e seguia a sua viagem. E ali o anjo estava debaixo. Sabe como que o anjo apareceu? Uma pessoa normal. Uma pessoa humilde. Uma pessoa talvez não muito vestida. Que Gideão não conheceu ele como anjo. Então, quando o anjo diz assim, ei, varão valoroso. E ele falou, quem és tu? Talvez tenha pensado, no início talvez. Então, querido, Deus, Ele apresenta uma pessoa para você na hora da sua necessidade. Não importa como ele está vestido. Sabe por quê? É pela maneira que você está e pelo momento que você está vivendo. Deus envia um anjo para dizer para você, ei, você é valoroso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para reinar neste lugar. O anjo chegou e disse para Gideão, mas sabe de uma coisa? Quando você está machucado, você está aflito, e você está ali, você não enxerga mais. Você não tem mais fé. Será que é verdade? Será que não é verdade? A primeira coisa que Gideão fez foi o quê? Questionar. Ele disse aqui, ele disse ele disse, ó Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo todas essas coisas aí na nossa vida? O Senhor não é o Deus que escreveu a Bíblia? O Senhor está aqui relatado tudo que meus antepassados viveram? Mas, por que estamos passando por tudo isso? Só que um pouquinho antes do versículo 11, Deus falou o quê? Pelo pecado, porque me rejeitaram a minha aliança. Por isso, estão passando por isso. E Gideão estava ali num diálogo.
diálogo com aquele homem que estava ali, que era o anjo. Estava um diálogo entre os dois. E o diálogo vai se estendendo. Depois disso, olha só, o Senhor novamente voltou para Gideão. Gideão, e ele disse: com a tua força vai libertar Israel das mãos dos medianitas. Talvez você não está se vendo. Talvez você não consegue enxergar o seu valor. Talvez você não consegue enxergar a força que você tem. Ou às vezes você acha que a sua vida é isso que você está vivendo todos os dias. Mas Deus enxerga em você algo bem maior, igreja. Deus não vê como você se vê. Ele vê como você, quando Ele te formou. Como imagem e semelhança. Como a pessoa que Ele colocou poder na mão. E nós, muitas vezes, basta passar um vento na nossa vida. É o suficiente. Plenitude não está dando mais nada, hein? Não estou conseguindo mais alimentar lá não, toda a mesmice. E muitos saem daqui, vai para outro lugar, chega lá, fica lá um mês, e vem com a mesma historinha. Não estou conseguindo me alimentar lá, porque lá também é isso. E começa a ver defeito aqui, e defeito lá, e defeito lá. Aí sabe o que acontece? Volta para cá, ou vai para o mundo. Gideão estava nesse processo. E Deus trouxe você aqui, igreja, para falar no seu coração. Que Ele é Deus, que Ele não esqueceu de você. Não importa se você tem lutas, se você tem desafios a vencer. Ele está com você. Gideão estava ali, oprimido e debatendo com o anjo. E quando você nem, quem sou eu? Ele disse: como posso libertar o povo? Como posso ser um guerreiro? Se lá na minha tribo eu sou o menor. Autoestima, ó. Autoestima lá embaixo. Deus tentando levantar. E Ele subjugando ele mesmo. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes eu mesmo não fiz isso comigo? Vai lá que vai ser. Vai nada. Já estou cansado. Não. Vai lá evangelizar. Não, eu não tenho mais aquele poder que eu tinha antes. Com coisa que o poder vem de você. Tudo arrumamos desculpas. Gideão estava no processo de desculpa. Tudo que o anjo falava, ele rebatia com o lado da dor que ele estava sentindo. Então, muitas vezes a dor que você está passando está te limitando você de crescer, de prosperar. Mas eu tenho certeza que você vai sair desse lugar com uma nova mentalidade sobre quem você é. Sabe, pastor Gleick, eu vou falar a pastora Jamile, pastora Joyce, pastora Cláudia, né? Vou falar porque a pastora Pâmela falou aquele dia. Por que vocês só falam pastores? Tá vendo, pastora? Se a senhora estiver vendo a mensagem, o recado deu certo. Sabe uma coisa, pastores e igreja? Nesse momento que o anjo vem, nesse momento que o anjo está dialogando ali, algo começou a acontecer. A presença de Deus começou a ser mais forte na vida de Gideão. Ele começou já a sentir algo diferente. Ele conseguiu saber que aquele ambiente já estava mudado, já não era mais o mesmo. Isso é quando a gente entra aqui na igreja, quando o Espírito começa a tocar em você, no seu interior, você vai ver que o culto não é como começou, é como ele vai tomando forma, é como o Espírito vai tocando no seu coração. E é isso que estava acontecendo naquele momento. Então, naquele momento, ele disse assim, Gideão, já não era mais o mesmo, ele já não estava questionando.
Ele estava já com outra maneira, pensando, sentindo de outra forma. Aqui, sabe de uma coisa? Quando Deus começa a agir, quando o Espírito começa a tocar no seu coração, há um início de transformação. Até aqui, Gideão era escravo. Até aqui, ele era um fugitivo. Até aqui, ele só tinha palavras de quem ele poderia ser. E ele mesmo rejeitou todas as coisas. Mas agora é diferente. O anjo começou a tocar no mais profundo. Gideão começou a observar que aquilo ali não era só um homem, que aquilo ali não era só um viajante, ali era Deus que já estava presente, igreja. E essa presença, quando Deus vem, não importa o buraco que você está, não importa o que você está vivendo. Quando Deus toca verdadeiramente, começam a agir, a sua boca começa a tremer, a sua língua começa a chacoalhar, os seus lábios já não param, sabe por quê? É a presença de Deus. Isso é a sua busca. E muitas vezes, eu estou sem força, continua vindo, continua malhando trigo para sustentar a sua família. Porque muitas vezes eu estou aqui na igreja e estou alimentando simplesmente para sobreviver dentro do evangelho. Mas Deus está falando aqui, como Gideão só alimentava. Deus falou com ele, ei, a partir de hoje você é um grande líder, você se tornará um grande líder. O evangelho de Jesus não é só para sobrevivência, é para abrir a boca. Quem sou eu para estar aqui? Sabe quem? Que muitas vezes nós estamos aqui na igreja, porque Ele nos trouxe aqui. Porque Ele te buscou. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui pode escrever, cada um pode escrever seu livro. Parabéns, jovens. Olha, pelo comportamento, viu? Parabéns, de verdade, em nome de Jesus. Trabalho lindo que vocês estão fazendo. A dança e tudo que está acontecendo aqui, coisa maravilhosa, um novo tempo na nossa igreja. Então, Gideão, ali no capítulo 17, ele diz assim, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que tu és, que está falando comigo. Olha só, de tudo que o homem todo disse, ele ainda falou o quê? O quê? Eu estou cansado de apanhar, eu estou machucado, eu estou tão cheio de promessa, tem tanta gente fazendo promessa na minha vida, que semana que vem vai sair o seu benefício, viu? A semana que vem vai, o Brasil vai ser hexa. Tá bom, então, comprou camisa, comprou bandeira, tá aí, lascado agora para pagar. Eu não comprei. Então, Gideão estava vendo tudo isso, igreja, tudo, e ele, tá ali, sofrendo. E como eu vou acreditar? E ele disse, o quê? Eu, hein? Os medianitas estão lá fora, os demônios estão aí. Eu, hein? Eu quero nem saber, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Sabe que o Senhor fez com o cara que estava ali? Porque quando Ele chama você, Ele separa você para um chamado. Não adianta você fugir. Não, eu não quero ser líder de ECD. Eu não quero ser líder no casais. Eu não quero trabalhar na igreja. Eu não quero ser do presbitério. Eu não quero ser do louvor, eu não quero nada. Não quer? Tá bom então. Tá bom. Fica nessa aí esperando. Olha só, que se Deus quiser. Quantas vezes eu falei, eu não quero ser crente. Deus o livre, esse povo doido. Não queria nem saber, nem de
Às vezes comprava 3, 4 livrinhos do Testemunho de Jeová para ele sair logo. Dá esse livro aí, paga. E vai, eu não quero ouvir nada. Mas ele falou, ei, não é como você quer, não é como você pensa. É como eu penso sobre você. E assim foi feito com o Gideão. Gideão disse assim, ó, peço não vá embora, até que eu volte. O anjo disse o quê? Pode ir, eu esperarei. Ah, irmão, sabe de uma coisa? Muitas vezes você viu o Gideão, eu olho ali, eu estou vendo a cena. Parece assim, ó, eu estou indo para lá, hein? Ó, vou lá buscar lá, porque eu quero fazer uma oferta aqui, ó. Eu quero fazer algo especial aqui. Eu acho que Gideão pensou, quando eu chegar aqui, ele já foi embora. Sabe o que aconteceu? O anjo fez assim, ó. Eu espero, pode ir. Se lascou. Entendeu? É isso que acontece. Então Deus falou e ele trouxe. Trouxe lá uma arroba de farinha. Ele trouxe lá um bezerro. Trouxe um monte de coiseira lá. E trouxe. Sabe o que aconteceu? Não foi de qualquer jeito. O senhorzinho apareceu. E diz assim, tá vendo a pedra lá? Coloca ali, ó, assim, ó. Coloca ali assim. Coloca assim. E faz assim, ó. Porque com Deus, sabe de uma coisa, queridos? É organizado, é organização. As coisas de Deus não é feito de qualquer jeito. E o holocausto foi aonde? Foi numa pedra. Quando colocou lá, o anjo, o Senhor até então para Gideão era o Senhor, era um homem normal, não era o anjo. Então naquele momento Gideão falou, o quê? Agora vamos ver se verdadeiramente ele é de Deus mesmo ou não, esse homem aí. Então ele só estendeu ali o seu cajado e o fogo desceu. Muitas vezes valorizamos quem vai orar por nós. Coitado. Mas eu não queria, eu quero pastor. Irmão, você não vai deixar qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Mas o anjo pode aparecer num lugar que não tem nenhum pastor. De uma maneira muito simples. Estender as mãos e falar assim, eis, varão valoroso. O Senhor pode mudar a sua história. E naquele momento o anjo tocou. Sabe o que aconteceu? O fogo queimou o holocausto e subiu. Mas o fogo não incendiou só o altar ali, ele incendiou o coração daquele homem. Ele incendiou o coração de Gideão. Porque quando o holocausto sai, Gideão fica louco, ele fica transformado. Ele fala assim, não tinha ninguém para falar, mas ele ali falava com ele mesmo. E diz, verdadeiramente eu estive face a face com o Senhor. Quando esse dia chegar, um dia eu passei por essa experiência. Eu tenho autoridade para dizer sobre isso. Como é bom você cair de joelhos sozinho e as lágrimas cobrir você sem ninguém para falar. E você reconhecer verdadeiramente eu estou na face do Senhor. Verdadeiramente Ele me escolheu para estar aqui. Verdadeiramente Ele começou uma transformação na vida de Gideão. Mas verdadeiramente Ele começou uma transformação na vida da igreja de quem acredita. Gideão ali não é mais o mesmo. Ele se posiciona. Mas olha só que interessante, vai lendo o texto depois. Ele fala assim, agora ele ficou até com vergonha. Mas ele era um ser humano que igual nós. Ele disse assim, Senhor, eu queria pedir mais uma coisa, posso? O senhor não vai ficar zangado não? Porque ele sabia que a ira do Senhor poderia matá-lo. E ele falou,
Deus, o que você quer mais do que isso? Ah, Senhor, eu quero pegar um pouquinho de algodão e eu quero colocar lá na eira, lá no chão. E quando eu colocar, vai estar molhado lá. Vai estar, acho que é molhado, não sei se estou invertendo. Está molhado lá. Mas se esse algodão, não, estava seco. Né? Estava de orvalho, estava lá. E se eu colocar lá, e se o algodão ficar seco, eu sei quem é o Senhor. Ah, ele colocou, o algodão ficou seco. No outro dia, estava tudo... ele colocou novamente o algodão, né? Aí ele disse assim, ó, agora vai garoar aí, vai fazer, vai ter sereno. Mas se o algodãozinho, tudo ficar seco e o algodão molhar, espero que você leia lá para ver se eu estou invertendo as... É isso aí, né? Obrigado. Obrigado, pastor. Então ali, o algodão novamente ficou molhado ali, seco, né? Seco. Aí ele disse, agora não tem mais o que fazer. Agora eu tenho que cumprir o meu chamado. Olha quantas coisas passaram. E nós, igreja, nós estamos assim. Às vezes temos que entrar no nosso interior, no nosso quarto. Às vezes, muitas vezes, nós temos que entrar. Não estou falando assim, sair em grupo de oração, é maravilhoso tudo isso aí, mas a gente não precisa nada disso. Se você achar melhor sozinho, está tudo bem. Fica na sua busca pessoal. Mas por essa palavra, igreja, rejeita o comodismo, rejeita a mesmice. Jesus assim, eu vim para que tenha vida em abundância. Jesus disse isso. Eu sou a porta, aqueles que batem, vos baterá e vos abrirás. Jesus está dizendo. E por quê? E por que o meu evangelho é assim? Por que os meus trabalhos dentro da igreja é assim? Por quê? Jesus está te chamando para um novo tempo. Jesus está te chamando, sabe por quê? Para você adorar Ele de manhã, tem que abrir os lábios, a boca e dizer assim, Senhor, muito obrigado por adorar pelos meus lábios, pela oportunidade de adorar pelos meus lábios. Se a minha voz sai, Senhor, a primeira coisa nesse amanhecer é para te glorificar, porque eu sei onde eu estava e aonde o Senhor me trouxe, mas aqui não é o fim. Porque o fim está nas suas mãos. Simples, igreja. Gideão começa a sua jornada. Aí vocês vão vendo aí ao longo da história. Versículo 7. Ele com um soprar lá da trombeta, ele convocou todos da região dele, os exércitos. De mais de 20 mil homens. Um homem que estava dentro do lagar. Ele fez todo mundo descer. E 2 caras mais para frente, Gideão estava ali no meio do povo. Quando você vai acompanhando a história, ele estava ali quieto no canto dele, pensando na batalha, no que ia acontecer. Olha só que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso. Aí 2 ali conversando. Olha, sabe de uma coisa, pastor Gleique? Eu tive um sonho essa noite. Olha, o pão rolava lá dentro do acampamento, lá dos medianitas. O outro diz, sério? Deus deu esse exército na mão de Gideão. Gideão falou, ele ouviu, ele se levantou e disse o quê? Amanhã mesmo vamos à batalha. Aí ele começou a crer, porque agora, sabe quem é? Ele não estava mais sozinho, o Espírito estava sobre ele. Quando o Espírito Santo está sobre a sua vida, é diferente. Eu falo com a pastora, eu tenho sensibilidade, irmãos. Não posso parecer, eu sou brincalhão, sou o que sou. Mas eu tenho sensibilidade.
Muitas vezes nas visitas eu olho para a pessoa e falo algumas coisas e aquilo lá. Sabe de uma coisa? E a maioria das vezes, eu estou indo, eu pensei numa pessoa, eu fico pensando. E eu vou ligar para ela. Porque se eu não ligar, dali a pouco vem algum recado, alguma coisa aconteceu. E ontem eu cheguei na chácara, era 7 horas, foi montar um móveis lá, eu e a Cláudia. Chegamos lá, na hora, pastor André na minha cabeça. Eu ali martelando, falei, né? Eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada aqui. Deu uma olhada, ele falou assim, amanhã dá para você me cobrir lá na igreja? E depois tinha 3 pontinhos de interrogação assim, sabe o quê? Eu demorei para responder. E eu já tinha lido a palavra, e eu digo o quê? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sabe por quê? Eu já tinha lido esse texto de Gideão. Eu falei, por que ficar enrolando? Eu só falei uma coisa. Falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita o seu querer, o seu agir pela igreja. O que o Senhor quer para a igreja, o Senhor fala sobre a minha boca e eu transmitirei. Não tem nada a ver comigo. E aí Gideão contrata 20 mil homens. Deus falou assim, ei, manda embora para casa esses tanto aqui. Pega mais um tanto lá. Sei que sobraram 300 homens só. E ali foram para a guerra. E venceram o exército que assolava o povo de Israel por 7 anos. O que você quer vencer, né? O que você precisa vencer essa semana? Às vezes, não está lá fora o que você precisa vencer. Às vezes você precisa vencer, está aí, dentro de você. Gideão precisou uma transformação interna para liderar um exército. Apóstolo Paulo diz assim, renovai a vossa mente. Tem que renovar as vossas mentes. Provérbios lá diz, 27:3 diz o quê? Assim como tu pensas, assim tu és. Como que você anda pensando? A teu respeito, a sua profissão, a seu casamento, a sua vontade de arrumar um namorado ou uma namorada? O que você tem pensado? Eu estou velho para uma nova profissão. Eu estou velho para buscar o evangelho. Eu estou velho para isso, estou velho. Está nada. Enquanto você estiver piscando, você tem uma oportunidade de encontrar com o Senhor. Aquilo que você não realizou, Ele pode pôr nas suas mãos a partir de hoje. Quero que você abra no capítulo 8, para a gente fechar essa mensagem. O capítulo 8, no versículo 22 e 23. Depois daquela batalha que Gideão conquista aquele menino que estava lá dentro do lagar, escondido, com medo. Olha só, uma página depois do livro, a história mudou totalmente. Eu creio, irmão, no que eu estou pregando. Eu creio que muitos aqui, se você crê da maneira que eu estou acreditando, algo novo vai acontecer na sua vida nessa semana. E Deus pode te levar em lugar que você nem imagina. O crescimento é até quando você conseguir andar, enxergar, falar e se comunicar. Deus deu esse poder. Não é idade. Não é idade. É comportamento. E quando eu me comporto, o Espírito toma posse da sua vida e diz assim, ei, estou vendo quem tu és. Estou vendo os teus esforços. Estou vendo a maneira que você trata a tua família.
Estou vendo a maneira com que você trata teus filhos. Estou vendo a maneira como você trata o evangelho do Senhor Jesus. Eu estou vendo como você trata o teu vizinho, como você trata a sua sociedade. Eu estou vendo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ei, a partir de hoje eu é quem governo a sua vida. É eu que estou no controle da sua história e da sua vida. Você não é um rejeitado. Hoje, eu resgato a sua identidade de filho de Deus. Hoje eu resgato a sua identidade como um cristão verdadeiro. Como um pai verdadeiro. Hoje Deus está falando, através do Espírito Santo, que Ele está resgatando algo que muitos já se perderam, que perderam. Mas o Espírito está dizendo, ei, isso não é o fim. Há um novo começo. Há um novo começo, há uma nova história para a sua vida. O capítulo do seu livro pode estar num momento dramático, que está duro de virar a página. Mas ele fala, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo, igreja. Conta comigo, igreja. Se você não adorar, eu não paro. Conta comigo, igreja. Conta comigo, igreja. Porque eu sou o seu Deus. E ele falou para Gideão. E ele honrou a aliança. Chegou no final. O povo diz o quê? Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois você não libertou, nos libertou da mão dos midianitas. Olha só o que ele disse: não reinarei sobre vocês. Respondeu Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre a igreja. Olha só que humildade. Nada tinha a ver com ele. Ele prostrou no último momento, quando queria, todo mundo levantando ele, jogando para cima. E ele disse o quê? Não, nós não reinaremos. Porque se fosse eu, minha família, nós estaríamos mortos lá no lagar. Ele reconheceu que o poder que andava sobre ele, que o poder que reinava sobre ele, estava no céu, não estava nele. É essa a mensagem, igreja, que eu tenho que guardar no meu coração. Não é sobre mim, é sobre ele. Mas quando eu quero, eu vou viver algo diferente. Pode subir, louvor. A igreja pode se colocar em pé. Aplauda o Senhor e glorifica. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Podem subir. Amém. Eu quero que a igreja feche os olhos. Em nome de Jesus, quem quiser também, né? Aqui nada é obrigado. Aqui tudo é feito por obediência. E o louvor vai ministrar. E eu quero que você peça ao Espírito Santo, se você não tem essa experiência com Ele. Diga: Senhor, envia o Teu Espírito sobre mim, Senhor. Que Ele faça morada no meu interior. Que Ele venha, Senhor, todos os dias a mudar, Senhor, aquilo que não está bom. Eu tenho, Senhor, muitas vezes chorado, muitas vezes, Senhor, eu tenho reclamado de tantas coisas que estão acontecendo, Senhor. Muitas vezes, Senhor, eu tenho vontade de abandonar, mas por essa palavra de hoje, Senhor, eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Governa no meu interior, Senhor. Me leva no mais fundo, Espírito Santo. Age, Senhor, sobre mim.
Abre, Senhor, a minha mente, meu interior, o meu entendimento. Quero que eu possa te adorar, Senhor. Que eu possa cumprir, Senhor, nessa terra, aquele propósito que o Senhor escreveu para mim. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo.